vissem com atenção e tirassem dúvidas naquilo que acharem pertinente. Depois vou-vos também mostrar mais uma vez os conceitos básicos de pH-impedância, como se calibra um equipamento de pH-metria e como se faz uma pH-metria com o sistema Bravo, ok? Pronto. Professora, eu não sei se me chamou, mas Maria João. Chamei. We'll stop at certain points during the talk to give you the opportunity to ask even more questions. So our subject matter tonight is impedance pH, and we're going to divide the talk really in three separate portions. The first part, I will do an introduction to what is impedance pH. I always think that understanding the basics behind the technology allows you to understand better the tracings when you look at them. The second part, we will look at how to interpret the tracings, the general principles, and how to use that information in a clinical fashion. And finally, we'll go through an example of an impedance pH tracing, and through that, give you some pointers about how to interpret it and what to do with these tests. I would like to point. I've been giving these talks for the original company MMS for many years now, about probably 8 years almost. And when I started, I always told people you really, really have to spend a lot of time learning the software and the tracings, and being able to interpret and spend time later looking in detail at every tracing to give the correct diagnosis. But that was at the beginning. Currently, the softwares are very, very good. Both this one as well as actually competing companies. I have looked at the two different softwares. We had a research study and a paper on it a couple of years ago, and what we found is that they have gotten to a point where the automatic interpretation provided by the software agreed with an expert reading in somewhere between 94 to 96% of the time. In fact, if you put two experts together, they wouldn't be able to agree that well. The softwares are very good now. You can rely on them on catching most of the reflux and ignoring most what is not reflux. However, you still have to know what you're looking at for a couple of reasons. Reason number one, the one thing the software won't do for you is eliminate areas where clearly there had been malfunction. And the impedance pH catheters do occasionally malfunction. And when they do, frequently it's the pH part of it, and you will see the pH suddenly go up to 8 or drop to 0 in an acute fashion and remain very low for a long time. And often those periods you have to eliminate because maybe the pH probe dried out at night, which is the frequent cause of this. And so you still need to look at the tracing, and you still need to know what you're looking at. So let's start the first part of our talk today, and I'm going to apologize ahead of time. My computer is a little bit slow today. I've been having some issues with it. I've already ordered a new one, but it hasn't come yet. So obviously we are talking about GERD, and in such we are very interested in the esophagus. And here is one of the classic Netter pictures depicting the esophagus, the top part of the stomach, and the part we're interested in, the lower esophageal sphincter. When we look in more detail, we will find that the LES is composed of multiple parts. There is the intrinsic thickening of the circular muscle layer in the distal esophagus, but that is not the only part. There's also a component that is provided by the costal or crural diaphragm, also the phrenoesophageal ligament, as well as the angle of His. All of these together, when intact and functioning well, provide a competent sphincter. However,
in case of patients with GERD, what happens is that either an inappropriate relaxation, frequently called a transient lower esophageal sphincter relaxation, or TLESR, you will see it mentioned as such in a lot of studies. Frequently, this transient relaxation will occur and open up the sphincter when it's not needed to be open, such as during a swallow, allowing intragastric content to reflux, or the sphincter is continuously open due to an anatomical defect, such as a hiatal hernia. In the classic transient relaxation, you will see that at rest, the crural diaphragm and the intrinsic LES are contracted and they close the channel at this level, keeping the intragastric content within the stomach. Usually when a transient relaxation occurs, the crural diaphragm relaxes first, followed by the intrinsic LES. When that happens, the intragastric pressure, which is naturally higher than the intraesophageal pressure, which is equivalent to the intrathoracic pressure, since the intragastric and intra-abdominal pressures are higher, this will naturally push gastric content up into the esophagus and create gastroesophageal reflux. If you put a pH electrode in the distal esophagus, and if you're not giving your patient acid suppression medications, then when this reflux happens, you will be able to capture it on a pH monitoring by a drop in pH. So what is GERD? The Montreal definition defines GERD as a condition which develops when the reflux of stomach content causes troublesome symptoms and or complications. The symptoms is a very important part of this because symptoms is what our patients complain of. Typical GERD symptoms are heartburn and regurgitation. They have about a 50% association with erosive esophagitis in the absence of acid suppression therapy. Atypical symptoms such as chest pain, asthma, cough, hoarseness, throat clearing, nausea, etc., they're less frequently associated with erosive esophagitis. And then the third part of the spectrum of GERD are the GERD complications, such as dysphagia from stricturing or intestinal metaplasia, i.e. Barrett's esophagus. Initially, for many years, we only spoke about acid reflux, and it was defined by a drop in pH below 4 until this pH returns to above 4. But why 4? The reason for it is very clear, and it has been the gold standard now for 40 years. And the reason is that 4 is clearly different from the usual intraesophageal pH of between 6 and 7. Also pepsin, which is very important for both symptom induction as well as damage, such as erosive esophagitis and strictures, is inactivated. It is not functional at a pH above 4. As well as the original studies showed a very good association or correlation between reflux symptoms and a drop in pH below 4. Because of that, for years, the gold standard has been a pH monitoring or testing, where an electrode is placed 3 to 5 centimeters above the lower esophageal sphincter, and the intraesophageal pH is monitored, and whenever the pH dropped below 4, it was defined as an acid reflux episode. So the role of acid is well established. However, when good acid suppression therapies appeared, i.e. the PPIs, then we found out that there are still patients who had persistent symptoms despite adequate acid suppression therapy. So that's when people started talking about non-acid reflux. And the question has always been is how frequent is this non-acid reflux? Or the question was initially, how frequent is this non-acid reflux? How important is it? And importantly, how to diagnose it. And that's where the idea for impedance pH came along. So ambulatory reflux monitoring has 2 components nowadays. It has a pH component, which only measures acid reflux,
and an impedance component, which allows us to measure all types of reflux. And thus, when you do impedance pH, you can recognize both acid and non-acid reflux. When impedance pH started, there was some resistance initially, but however, in 2004, a group of prominent esophageal specialists such as Dr. Sifrin, Dr. Dent, and Dr. Karelas met, including obviously Dr. Castell, who was my mentor and the person who really developed and pushed this technology. They met together in Porto, and they came up with a consensus that concluded that intraluminal impedance monitoring is the only recording method that can achieve high sensitivity for detection of all types of reflux episodes, while pH-metry is required for characterization of reflux acidity. So what is impedance? Impedance per se is equivalent to electrical resistance. It is the measurement of the opposition to a current flow, and like electrical resistance, it is expressed in ohms. The difference is that when you say electrical resistance, you're talking about all electricity, but when you say impedance, you're specifically talking about an alternating current, not a continuous current. And it is inversely related to the electrical conductivity of the area you're measuring. So that makes sense. So the more the area is resistant to the passage of electricity, the higher its impedance. The way it is measured, you get an alternating current generator, 2 electrodes, you push a current between these 2 electrodes, and you're able to measure the resistance to the passage of electricity in the segment between the 2 electrodes. So if you take that concept and you put it on a catheter and you put it inside a patient, if there is, in the resting state, for example, in the esophagus here in a tube, when the patient is not refluxing or there's not a swallow, there are few ions and very little liquid between these 2 electrodes. So the impedance or the resistance to electrical flow is high. However, when bolus is present, such as during swallow or a reflux episode, with that bolus frequently, not only there's liquid, but there's also many ions. So the combination of a fluid and an environment rich in ions allows an increase in conductivity and ease in transfer of electricity from one electrode to the other. Thus the resistance and thus the impedance drops. Now, this is how it would look if you had one measuring segment, okay? So the measuring segment is between these 2 electrodes. Z is the impedance, okay? At rest, you get that's your baseline impedance. In the case of a swallow, which is what we're measuring here, usually there's a little bit of air preceding the swallow. Air will make the resistance even higher in that segment. So frequently the impedance will go a little bit up at the beginning. Then the liquid reaches the measuring segment and the impedance drops. And then it leaves the measuring segment and the impedance goes back to baseline. However, when you have that, what I just showed you here, all you can tell if you have only one measuring segment, all you can tell is that there was a passage of a bolus or something in that segment, but you cannot tell in which direction it's going, and thus you would not be able to tell the difference between reflux and a swallow. That's where the idea of a multi-channel intraluminal impedance came about. So if you have multiple measuring segments, you call it multi-channels because of that. You have multiple measuring segments, you measure the impedance at each one of these segments, and when you follow the movement of the change in impedance from one segment to the other, you can tell if it's coming from the top, from the mouth going down towards the stomach, that's a swallow, or coming up from a stomach going up towards the third episode. Here's what so if we have esophagus, like we have here, with multiple measuring segments, all right? If we put time in the x-axis here, all right, and you swallow,
here's what you get. You get a drop in the first segment, then the second, then the third, I mean, from the top, if you will. And so this movement of the bolus shows you that this is actually a swallow, because it started at the top and came down. Here's a real swallow and a real tracing from the top down. In the case of reflux, it's actually the opposite. The drop and recovery start at the bottom and then go up. Here's a classic reflux episode on a impedance trip. So since I just showed you that if you have multiple impedance channels, you are able to measure reflux, why do we still use pH? We use pH because it helps us characterize the reflux as whether acid or non-acid. So if somebody has persistent acid reflux, you may be able to better control their symptoms by maximizing their acid suppression therapy. However, if what is left over is more non-acid reflux, then you would probably use a different approach. So what I would like you to think about is that, or to remember, is that reflux monitoring is done nowadays by using impedance, MII, to identify reflux, and you use the pH to categorize this reflux as either acid or non-acid. Please also remember that non-acid reflux is not synonymous with bile reflux. Bile reflux is only a small component, about 20% of non-acid reflux. The rest is whatever is in your stomach, right? Some liquid, some gastric secretions that are not rich in, that are either rich or not rich in hydrochloric acid, etc. So that is the first part of the study. That was an introduction to impedance pH. Before I move to the second part, I will pause for a minute or two, give the microphone back to Kim and see if she has any questions from the attendees. Thank you. Get the questions answered and understand better my presentation and allow me to elaborate. So now that we talked about impedance pH and what is, and what it is, the next part is really to understand a little bit more some definitions and how it is used, okay? So using impedance pH, we are able to classify reflux into acid reflux and non-acid reflux. Some people will subclassify non-acid reflux into a couple of other options, such as weakly acidic reflux or alkaline reflux or even weakly alkaline reflux. You will see these mentioned in different studies, particularly, and articles. In clinical practice, in my own lab, I only classify reflux as acid or non-acid. I really don't get too much into the others because I do not see a clinical relevance to the other categories. Therapy really is either catered to acid reflux or non-acid reflux. However, for the interest of this talk, I will explain all of them to you so that you're able to interpret them if needed that way, if that's what your lab, your colleagues, or yourself decide to do, but also to be able to understand, easily understand the articles that you are reading in the subject. So first of all, the easy one, acid reflux. It is defined by a pH drop below 4 and liquid reflux seen on impedance. Here's an example. Drop and recovery. So the drop starts at the bottom, goes up. That's a reflux episode. It reaches the proximal esophagus. In this case, it doesn't have to. All you need is that it starts at the bottom and goes at least one up. And the pH drops below 4, that dotted line there, making this clearly an acid reflux episode. These segments are, by convention, 3, 5, 7, 9, 15, and 17 centimeters above the lower esophageal sphincter. Here's another example. Drop below 4 and an impedance, a drop in impedance at the bottom goes up.
There's a little bit of this peak before it, indicative of likely a burp as a component of this reflux episode here. And this one did not reach all the way to the proximal esophagus. It reached the mid-esophagus. What about weakly acidic reflux? In that case, the pH is above 4, but below 7. And again, liquid reflux seen on impedance. The impedance part looks very similar, goes up, drops down. However, the pH reaches close to 4, but never drops below 4, making this a weakly acidic reflux episode or a non-acid reflux episode. And finally, alkaline or weakly alkaline is a pH above 7 and a liquid reflux on impedance. Here's an example: drop and recovery, goes up, comes down, but the pH stays above 7. So those are really the main categories of different types of reflux as identified by impedance pH. Let me give you a couple of other examples. So this is the first part, is the impedance. All right. We have 2 impedance segments here, or tracings, if you will, and each one of them shows us reflux. However, purely based on impedance, we cannot tell whether these are acid or non-acid. You can see that the drop starts at the bottom, goes up in both instances. However, if we add pH, we notice that on the left, the pH drops below that dotted line, which is a pH of 4, making this an acid reflux episode. However, on this side, it stays above 4 the whole time, making it a non-acid reflux episode, or in this case, a weakly acidic one, if you want to use that classification. Here are examples of more. Drop and recovery. Drop and recovery starts at the bottom, goes up. This is drop in pH below 4, acidic. Same thing, drop and recovery. It stays between 4 and 7, weakly alkaline or non-acid. This one stays above 8, weakly acidic, this one, pardon me. This one is weakly alkaline or non-acid also. Clinical parameters, pH below 4. Normal is 4.2% of the time pH below 4 over a 24-hour period, which subdivides into below up to 6.3% 6.3% of the time during the upright and up to 1.2% of the time during supine. These are normal values that are used by everybody in our standard. Number of reflux events, most people will tell you up to 50 reflux events per 24 hours are acceptable. If your study is shorter than 24 hours, for some reasons, if it's below 12 hours, you cannot use it. If it is above 12 hours, you can with a grain of salt, with some caution, just in case. You have to make sure you have enough time to register reflux, but you would have to use a certain percentage of that number. So let's say if it is 12 hours, obviously that's half of 24, and your number is going to be 25 and not 50. However, these top numbers are percentages, they don't change. Another very important component of interpreting reflux studies, it is not only about number of reflux episodes as well as percent time pH below 4. It is very important to calculate a symptom index. There's different types. The reflux symptom association is calculated by either the SI, called the symptom index, the SAP, symptom association probability. There's another one called the SSP, etc. They're all different indices. I like the SI because of its simplicity, and that's the one I use. But you can use others if you will, and the software will calculate them for you. But why are they important? The Montreal definition, to bring you back to it, tells us that GERD is a condition which develops when the reflux of stomach content causes troublesome symptoms and complications. So the fact that there is abnormal esophageal acid exposure does not imply a causal relationship with the patient's symptoms. Likewise, a normal acid exposure does not rule out reflux as the cause of symptoms. I know this may seem a little complex, but here's what we mean.
It is possible that people still have acid reflux, but their symptoms are not related to it. They're independent, particularly if their symptoms are atypical. But it's also possible that the patient has some minimal acid reflux, still within the normal limits, but that reflux is causing their symptoms. And that's why these association indices are important. Here's how the SI is calculated. It is the only one of the indices that you can calculate yourself. The others are logarithmic. So unless you're going to use a complex formula using the computer, you're not going to be able to calculate it. But the SI is very simple. What you do is you calculate the total number of times a symptom is reported. Let's say the patient reports 10 heartburns during the 24-hour monitoring period. For every one of those heartburns, you look at the 5 minutes preceding that heartburn when it was marked. The patient presses a button on the monitor, and it marks it as a symptom, right? So every time they press a button, you will have on the tracing, you will have a marked symptom time. You look at the 5 minutes preceding that marked symptom time. If within those 5 minutes preceding there was reflux, that's a positive symptom association. All right. So let's say out of the 10 heartburns, 7 times within the 5 minutes preceding the symptom, the patient had reflux. So 7 of them are positive. They had a total of 10. So you would put 7 up here, 10 down here. 7 divided by 10 multiplied by 100 is 70%. If the symptom index is superior or equal to 50%, it is calculated as a positive symptom index. It is my preferred one because the other indices are not strict about the fact that the association has to occur before the symptom. They frequently look at what is called a rolling 5 minute or 4 minute, depending on the index characterization. So, for example, it is very possible that with the other systems, if a reflux episode happens 2 minutes after a patient reported a symptom, it'll be calculated as positive. And I don't like that because it doesn't make sense to me. Because, let's take it, you're not gonna scream and then somebody punches you. They'll punch you, then you scream in pain. So that's how I perceive it, and that's why I prefer the symptom index. But there's a lot of experts who use the others, and feel free to if that's your choice. So how do we use impedance pH? I think its biggest use in the diagnosis of patient with persistent symptoms while on PPI therapy to see if there is still reflux, whether it's acid or non-acid. It also can help in atypical symptoms, and particularly it can be very helpful in the postprandial period. When patients eat a meal, that meal most of the time buffers the acidity in the stomach, increases the pH, and makes pH without impedance blind to reflux, particularly in the first hour postprandially. And we all know that a lot of reflux happens within that first hour to 2 after a meal. Because of that, I really always propose that most impedance pH tracing should be done on PPI therapy, because the question you're asking most of the time, why is the patient having persistent symptoms on therapy? And thus, you want to test them on therapy. When you ask that question and you test people who have persistent symptoms on PPI therapy, this is what you're going to find. You're going to find that in about 10% of them, the acid is not well controlled. Why isn't it well controlled? Maybe they're not getting enough medication. Maybe too low of a dose, not twice a day. For some people, they need twice a day. Maybe they're not taking their medication appropriately. They're not taking it 15 to 30 minutes before a meal. They're taking it at bedtime, for example, for a PPI. So those are possibilities. That's about 10% of the time. And another 40% of the time, you will find that the symptoms are due to non-acid reflux. And then in about 50% of the time, the leftover 50, you will find that the symptoms are not due to reflux. In which case, what you can tell your patients is reflux is not causing your symptoms. You may know what is causing it. If it's chest pain, it could be costochondritis. If it's ENT symptoms, it could be allergies or postnasal drip. If it is heartburn,
Sometimes you don't know, it's just the feeling they have. But you can tell them to not worry, it's not reflux, and maybe refer them for workup. So non-acid reflux, I showed you, is detected by a combination of impedance and pH monitoring. Does it cause injury to the esophagus? Does it cause erosive esophagitis, Barrett's esophagus, anything like that? Probably not at all, but it definitely causes symptoms, and that's what your patients complain about. How can you treat non-acid reflux? Your treatment options really are mostly surgical. We don't really have yet great other options, meaning if you are confident that the persistent symptoms are due to persistent non-acid reflux based on a positive impedance pH study and a strong history, then I think fundoplication can be appropriate and has been proven to work. Endoscopic therapy is still really has not taken off even over the last 10 years. Medical therapy is limited. You could try baclofen to decrease transient lower esophageal sphincter relaxations. Very, very, very questionable response. You can try to increase lower esophageal sphincter baseline pressure with bethanechol. Again, I have not had great success with this. You can try to improve gastric emptying by using Reglan, metoclopramide, or erythromycin. Again, a lot of people have used for many years Reglan for GERD. It does not help the esophagus at all, but it will empty your stomach faster. And if you have an empty stomach, it is less likely that you reflux. Or you could try to decrease reflux sensation by using things such as alginic acid that is found in Gaviscon, for example. But again, these are really minimal therapies that you could try, but probably the mainstay, once you're sure that non-acid reflux is the cause, is to refer them for fundoplication. So I would propose to you this algorithm for GERD. If a patient comes with possible GERD symptoms, trial them on a PPI. If it works, you confirm the diagnosis and you treated the patient and you don't need to do anything else. If they have persistent symptoms on PPI therapy, do an ambulatory impedance pH tracing and that will allow you to divide these patients into acid reflux, non-acid reflux as a cause of their symptoms, or their symptoms are not due to reflux, and refer them potentially to somebody else. And that's the end of my second part of my talk. And before we look at an impedance pH tracing, Kim, again, I would open the floor to any questions. Yes, we do have a question. Great. From Mary Vanden Bogard. She actually typed it in. Okay. And is asking, what do you do if the LEF pressure is more than 20 mmHg? Okay, not sure where she's getting at with that question. I mean, what she's saying is that if the sphincter pressure is high, what do I do? Really, most of the time, nothing, unless it's causing the patient to have significant dysphagia. And I don't worry about it until the pressure is above 50 millimeters of mercury. If it is above 50 millimeters of mercury and the patient is having dysphagia, you could try to empiric dilation or even Botox injection. In rare cases, we can send them for a partial myotomy to cut the sphincter if it is affecting them. It kind of sometimes can give a pseudo-achalasia picture. Any other questions? That's it so far. All right, well... Anyone else have a question? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? À medida que a espessura do bolos é maior ou menor, não é? É assim, a impedância diminui com o líquido e aumenta com o ar, o valor da impedância. Ok? Agora, o tempo em que temos uma diminuição da impedância, ok? Vai ser o tempo que, no fundo, se for uma deglutição que leva a limpar, vai ser maior, porque se tiveres uma deglutição com um bolos sólido,
vais demorar mais tempo a limpar do que se for um bolos líquido, ok? Então é maior, no entanto, nos líquidos. Ok? Estás a fazer. Desculpa, estava. Não, mas eu já percebi, obrigada. Já? Pronto, ok. All right, here we go. So we're going to go through a tracing, and I just want to show you classic look of reflux on an impedance pH tracing. I want to have you look down here, and you will notice there's actually pH 1 and pH 2. So there's 2 pH tracings at the bottom. That is the standard in my lab. What the pH 1 is intraesophageal pH. What the pH 2 is intragastric pH. Why do I want the intragastric pH? Because that allows me to see how well is acid controlled during the 24 hours. In this patient, you'll notice there's a drop in pH here at the beginning of the day. Then it kind of mostly stays up until overnight. Why do I know overnight? Because this line got thick, this kind of a bluish line, and that usually means they're supine. That's the sleep line, if you see there. And that is pretty classic in a lot of patients who are taking a PPI once or even twice a day. Frequently, there is breakthrough and what we call nocturnal acid breakthrough, because PPIs are not great at controlling and suppressing gastric acid production at night. And if these people are having nocturnal symptoms, they probably would benefit from adding an H2 receptor antagonist at night to better control the acid at night. So that's why it allows me to cater better therapy. I always take a look at the full tracing, particularly the pH, make sure everything is fine, make sure there's none of that artifact that I talked about before. What you would see is you would see a straight line going up or a straight line going down, and it stays flat, really to, as I said, to either 0 or 10, and it stays there. The pH, that's usually a sign of artifact, and you need to eliminate that period. I analyze my tracings in a 15-minute interval. That's the one I like because it allows me to see enough detail, and that's what we're going to use today. So here we go. When you look at an impedance pH tracing, you will notice a lot of movement, okay? There's a lot of drops, and these are, for the most part, swallows. How do I know they're swallows? They're very quick. Reflux usually lasts longer. They don't go as deep as reflux, as we will see. And if you open one by clicking and dragging like I just did, you will see that it starts at the top and goes down. That's a swallow. So I'm not worried about those. We generally don't pay too much attention to them, obviously, unless you're doing an impedance manometry study, but that's not our talk today. Here we go. This is their first symptom, sharp pain. This symptom happened just after a meal. We eliminate the meal period. We don't look at it because frequently people will swallow acidic things. The pH goes up and down. There's a lot of artifact, so we eliminate it. However, within a minute of this, actually, there's a reflux episode here, and immediately it caused chest pain or sharp pain, as the patient described it. That is a reflux episode inducing a symptom. So for the intents and purposes of our symptom index, the first one is positive. Here's another reflux episode. Remember, I told you it lasts longer. It starts here, it goes up, then it clears. So it is longer lasting than a swallow, which usually ends quickly. This is another reflux episode as marked by the computer. Drops, goes up, all right? And this one was shorter because the patient swallowed. Another symptom within the 5 minutes preceding, which is all of this shaded area, there were 2 reflux episodes. It just counts as 1 positive. So we have 2 for 2 positive symptoms.
We get now very classic looking reflux episodes with kind of a flattened bottom, lasting quite longer than the swallows, as you can see. Here's when you open it, how it looks like. Drop, and then it recovers, starts at the bottom, it goes up. Classic reflux. Multiple episodes. Already at the beginning of the study, we're barely into the study, about an hour or less, and the patient already had 20 reflux episodes. How do I know 20? It tells you here, this is number 20, reflux 20. When you put your cursor on that, not on that 20 there, the little box opens, and as you read what the pH is, etc. So it gives you a little bit of information on it. More reflux episodes, pretty clear. I used to spend a little bit more time on this, but nowadays, as I said, the computer really does a good job of distinguishing. You're really there to make sure there's not a lot of artifacts. And here's our third symptom. Again. Apesar do que o colega está a dizer, nós devemos de avaliar sempre episódio de refluxo em episódio de refluxo, ok? Porque apesar do software estar muito melhor, engana-se muitas vezes e quantifica a mais. Reflux twice within the 5 minutes. I only need one, so it's positive. 3 out of 3. My symptom index is 100% with this patient. Now note, I'm going to go back to it, that all of the cases have been non-acid reflux, weakly acidic, which is non-acid reflux. So this patient is on PPI, is refluxing, and non-acid reflux for now seems to be the cause of their symptoms. This one I have some doubt about because it looks so sharp, so I will open it. No, it is a reflux episode. It started here. Some of them really are very quick, but the majority are not. As you move away from the meal and your stomach starts to empty, the reflux episodes start to be briefer and not as clear, not as well delineated, because when there's a lot of volume refluxing, it gives you those typical sharp angle reflux episodes. Here's another meal period. Here's another symptom after the meal period. Unfortunately, I do not see reflux preceding that, so that's our first negative 3 out of 4. Reflux episode. Now there's stuff in their stomach. We're back to our sharp angles that I was talking about, right? More classic. This is really this almost like a box appearance, I like to call it, is very, very typical of reflux. All right. That's a beautiful reflux episode that reached all the way to the proximal esophagus. Okay. A few more reflux episodes. We're already at 44. I think we're going to reach the 50 easily with this patient. More reflux, not a lot of swallow. They're probably relaxing. When people relax, they don't swallow that much. Actually, they're napping. See, sleep. They took a nap. So that's why there's not a lot of activity. On a whole screen, which represents 15 minutes, they had 1 swallow, 1 reflux. 1 swallow, 1 reflux. That's very, very little. So the patient has fallen asleep and marked it. They went and took a nap. Look at that. Very little. Yep. They wake up and immediately start swallowing all the time. That's normal. That's normal behavior. But you will note it all the time. So if the patient doesn't mark sleep and they're swallowing once or twice every 15 minutes, you should suspect that they forgot to mark it. We're already at 57 reflux episodes. So we're well above the 50 mark, well above into the positive land for number of reflux episodes. There's another symptom. Again, this one is also negative. So we are at 3 out of 5. So we're getting close to being borderline here, but it's still positive. Another meal, maybe a snack. It's dinner, 6 p.m., 6:30 p.m. Reflux. Very classic. The computer recognizes these and marks them nicely for you. Multiple reflux episodes. We're at 76 now. Here you go. Very classic. Again, always when you're in doubt, open it and check, okay, that it looks appropriate. We keep going.
more reflux episodes, some swallows here, and then another meal. That one I'm not counting because the symptom happened within a meal, and as I told you, we eliminate the meals. All right, here's another one now, and this one is sharp pain. There is a clear reflux episode within the 5 minutes preceding it, so we are at 4 out of 6. 4 positive out of a total of 6 ones reported. Okay, more classic reflux episode. There's some air involved with this. Okay, that's a burp. So they probably burped and refluxed and regurgitated. That's not unusual. You will see a lot of it. You will see a lot, sometimes these, just air. And that's just a burp, and we don't count it. It is called gas reflux, a burp, but we don't count that as reflux. So that's why, if you remember, when I was going through my slides, I always talked about liquid reflux. And that's what I meant by that. You need the liquid, the drop in pH. Just the burps by themselves are not counted. This patient looks like they're starting to get ready to sleep. Exactly, there we go. They're not swallowing as much, and suddenly this line became thick, delineating that they marked it as a sleeping period. You will notice that there is some reflux at night, a couple of episodes here, and then they go to sleep and nothing happens. I mean, literally, they are asleep. Now, I want to pull your attention to this. You see, they're barely swallowing for hours on time. That's why nocturnal reflux, particularly acid nocturnal reflux, and here we go. This is our first acid reflux episode today. Drop in pH below 4. Remember I told you at night the patient's intergastric pH had dropped, and when they did reflux when they were asleep, the pH did drop inside the esophagus and did remain below 4 or barely at 4 for a long time. There it went up to 4, it's 3.9, 3.9, 4, etc. So what I'm saying here is that when the patient is asleep, they lose a lot of the mechanisms against acid reflux, which are 1, gravity. Gravity helps pull the reflux state back into the stomach. 2, swallows, which I showed you they're not working. And with the swallows comes saliva, which by itself and will buffer the acidity of acid reflux. That's why frequently nocturnal reflux, even if it is not as important in numbers, meaning people are not refluxing a lot at night, it can be more damaging than daytime reflux because by causing even more complications such as esophagitis, etc., because to the acid for a long period of time. We will continue the nighttime monitoring, another reflux episode, though this time the pH was not acidic, a little bit of swallows. They're starting to wake up here. All right, boom, they're refluxing one after the other. Look at that. One after the other reflux episode. This is really a bad period for them. I think, and that's it. They woke up. It is very frequent that people, just as they were starting to wake up, they're starting to stir in bed, and they reflux a lot. And then they wake up, and they have a few reflux episodes, and actually they go back to sleep. So that was around 5 o'clock at night, 4 o'clock, between 4 and 5. Probably it's the severe reflux that woke them up. Okay, gave them. Sometimes even without symptoms, they don't wake up and mark a chest pain or something, but it's just your body wakes you up. Hey man, wake up, swallow, because that's what we need you to do to clear the reflux. They go back to sleep, and then they start refluxing again around 6 in the morning, and then again refluxing significantly here. And I'm going to say, yep, that's it. They wake up within a few minutes of that. We're already at 140 some reflux episodes here, 42, 43. No more symptoms that I can see, some more reflux, typical reflux episodes, and that's the end of the study there. So what we have here is a positive study where the patient had mostly non-acid reflux, had 140 some reflux episodes, and had a positive symptom association, 4 out of 6. Clearly above 50%. This is a patient who, in my mind,
what I would do is maximize their acid suppression therapy by making sure they take an appropriate PPI that is either long acting, such as Dexilant, or maybe a twice a day PPI, and then potentially add ranitidine at bedtime. And if I can't control their symptoms, I would confidently send them to a surgeon for a fundoplication. This ends my talk today. I would like to entertain any further questions if there are any. Professora, posso fazer uma pergunta? Do you have a question? Eu, ao bocado, já foi para aí há 10 minutos, mas eu deixei isto para agora. Ele disse, eu não percebi se foi assim, quando nós temos refluxo associado a rotos, não se considera refluxo ou considera-se? Quando é só arroto. Ok. Eu percebi que era quando era associado. Muitas vezes temos o arroto, ou seja, vai muitas vezes ar antes de ir o refluxo, ok? Agora, quando é só ar, não se considera. Antes, quando apareceu a pH impedância, sim, considerávamos os episódios gasosos, mas agora já não. Ok? Mais alguém tem alguma questão? Não? Pronto, então tenho eu algumas. Vamos começar. Ana Catarina Pereira não veio, pois não? Boa tarde, professora, estou aqui. Estás aí? Ok. Sim. Ana, achas que devemos confiar plenamente nos softwares ou devemos de analisar e de olhar nós também para o traçado? Devemos olhar nós para o traçado porque pode haver determinados artefactos que podem ser considerados patologia e efetivamente também não serem. Por isso, o critério deve ser sempre o último do operador. Ok, muito bem. Ana Teixeira, o que é um relaxamento transitório dos esfíncteres da fascia inferior? Ou TLESRs, como ele disse? Ana, estás aí? Ana Teixeira? Ok, não está. Ana Luísa Câmara, mesma pergunta. Estou aqui presente, mas não sei responder. Ok, vamos para o próximo. Eu estou aqui, eu não estava a conseguir falar. Ok, Ana, então diz-me lá. O que é que eu não... Diga, porque eu não ouvi. O que é um relaxamento transitório dos esfíncteres esofágico inferior? Ou então, a versão em inglês, um transient lower esophageal relaxation. É quando ele relaxa sem ter uma deglutição associada? Não. Exatamente, é isso mesmo. Ana Rita Guedes. Então, quais são os sintomas típicos da doença de refluxo? Disfagia. Da doença de refluxo, os típicos. Não é disfagia dor torácica? Não. Então não sei, professora, acho eu. Bem mal. Próximo é Ana Rita Rocha. Azia. Sim. E? Roto. Não. A pirose e a? O que é que estamos a avaliar com a pH impedância? O refluxo em si. A regurgitação. Regurgita, okay? É isso. André Ferreira. Complicações da doença de refluxo. André? Ok. Sim. Azia? Não. Não. O que é que disseste? Azia? Sim, mas a azia é um sintoma típico, não é uma complicação, ok? Como disse a tua colega muito bem, a azia é um sintoma típico. Não é uma complicação. Ok?
A Andreia não está cá. António. É a mesma pergunta, uma complicação da. Sim, quais são as complicações da doença de refluxo? Sim, pronto. Lá está, podemos ficar com úlceras esofágicas por causa do ácido, por causa do ácido ir até ao esófago. Lesões esofágicas. Exato. Sim, mas a complicação tem um nome. Ok, mas continua o teu raciocínio. Assim, lá está, porque haver lesão da mucosa não é bem uma complicação, só ser lesão da mucosa, até faz parte da denominação da doença de refluxo, não é? As complicações têm outro nome. Tumor nas células do esófago. Já é muito rebuscado. Ok, deixa eu ver se a Beatriz te consegue ajudar. Beatriz Araújo? Não, também acho que não consigo ajudar nesta. Ok, Beatriz Conde? Professora, pode repetir a pergunta, por favor? Quais são as complicações da doença de refluxo? Pode inflamar o esófago? Isso foi o que o António disse, isso não é propriamente uma complicação, isso faz parte da doença. Então acho que não sei. Ok. Daniel? Daniel? Estás aí? Não está. A professora marcou no meu nome, não me chamou. Não te chamei. Esqueci-me de uma Beatriz, desculpa. Não tem mal. Beatriz, desculpa. Não tem mal. Consegues ajudar? Disfagia. Exatamente. Não me estou a recordar de mais nenhum. Ok. A disfagia é devida à estenose péptica, ok? E metaplasia intestinal, nomeadamente levando a esófago de Barrett, ok? Ok. São estas as complicações da doença de refluxo. O Daniel não está. Daniela, o que é um episódio de refluxo ácido? O que é que acontece? É quando o pH baixa para além dos 4, entre baixar para além dos 4 até retomar para cima dos 4. Ok, muito bem. E agora para o Eduardo. E o que é que vai medir a pH-metria? A pH-metria mede o pH. E distingue entre refluxo ácido e não ácido. Não, isso já não é pH-metria. A pH-metria só avalia episódios de refluxo ácidos. Pois é, o não ácido é com a impedância. Exatamente. Era mesmo aí que eu queria chegar. Agora, já na impedância, com o ar, o valor da impedância aumenta ou diminui, Hugo? Espera aí. Aumenta. Exatamente. Inês, e com o líquido? Inês Souza? Diminui. Ok. Muito bem. Agora. Vamos ver aqui. Agora, Inês Rocha. Com impedância, como é que podemos classificar os episódios de refluxo? Eu estou, não sei. Ok. Joana. Também não sei, professora. João. Não sei se me está a conseguir ouvir. Essa pergunta não estou a ver a resposta. Ok. Jussara. Não tem a ver com ser ácido ou não? Exatamente. Vai classificar
classificar os episódios de refluxo como ácidos ou não ácidos, certo? E então, Lara, os episódios ácidos já vimos que são aqueles que têm o pH abaixo de 4 e os não ácidos? É acima de 5? Não, de 4. É na ok? mesma, não fica com. Eu fiquei com a impressão que ficava com uma margem Não. entre um e outro. Abaixo Ok, de ok. 4 é ácido, acima de 4 é não ácido. Ok. Agora, podem ser fracamente ácidos ou fracamente alcalinos. Maria Meira, um episódio fracamente ácido, o pH varia entre 4 e 7. Exatamente. E agora, Maria João, e os fracamente alcalinos, o pH? Maior que 7. Exatamente. Agora, quando estamos a falar num episódio de refluxo, onde é que vai começar a variação da impedância? De cima para baixo ou de baixo para cima? Maria Amorim. Acho que é de baixo para cima. Exatamente. A Mariana não está. E quando falamos de uma deglutição, a variação da impedância vai começar onde? Mariana Carvalho? Eu estou aqui, apesar de não saber, não ter ouvido a pergunta, porque estava estúpida, mas está tudo bem. A Mariana Fernandes? Sim. Eu pus-te falta no início da Professora, podia repetir a Já pergunta? falei, por favor? tudo bem. Ok, desculpa. Posso repetir a pergunta, por favor? Claro que sim. Numa deglutição, onde começa a variação da impedância? De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Exatamente. João, ouviste a pergunta? Sim, professora, obrigado. Nada. Agora, a que é que corresponde o aumento da impedância antes da sua descida? Quando estamos a ter um episódio de refluxo, às vezes a impedância aumenta antes de descer. Mariana Carvalho. Esse aumento, a que é que corresponde? Mariana, estás aí? Professora, podia repetir, desculpe. Eu estou com alguns problemas de internet. Se pudesse repetir. A que é que corresponde o aumento da impedância antes da sua descida? Quando estamos a ver um episódio de refluxo. Mariana Fernandes Carvalho? Não estás aí? Já não está. Marlene. Marlene? Não está. Marta? Pode repetir, professor, que eu não percebi muito bem. Quando Quando estamos a ter um episódio de refluxo, por vezes há um aumento da pressão, há um aumento da impedância antes da sua diminuição. A que é que corresponde esse aumento? O que é que está a preceder a subida do refluxo? Não estou a ver. Ok. Não, vou ter que passar. Pedro? Sim, Pinho? professora. Então, consegues ajudar a Marta? Não pode estar a ver, não pode ter algum. Está relacionado com o ar. Exatamente. Não só pode, como é o ar, que vai antes do refluxo. Ok? Os valores de impedância aumentam com o ar e diminuem com os líquidos. Está certo? Agora, o colega, quando estava a analisar o traçado, falou de uma parte importante que era o índice sintomático. Pedro, consegues explicar mais ou menos em que é que isso consistia? Pedro Ribeiro. Não. Ok. Ruben. Professora,
falhou a net, desculpe. É o índice que é? Sintomático. Em que é que consiste? Mais ou menos. Palavras tuas. Ele falou várias vezes sobre isto. Sei que tinha a ver com os sintomas reportados. Sim. Isso era em baixo, mas a parte de cima não sei, porque era uma divisão, certo? Sim. Ou seja, o índice sintomático, o que pretende ver é se há relação entre os sintomas que o doente diz que tem e a presença de refluxo, ok? Portanto, o doente leva ao registador e vai carregar no botão a dizer que teve refluxo e vamos ver quantos é que foram concomitantes, efetivamente, com o episódio do refluxo, ok? Portanto, tem a ver se vamos conseguir apurar se realmente os sintomas do doente estão relacionados ou não com o refluxo. E este índice sintomático é positivo se, então, essa conta que o Ruben estava a falar, que é o número de episódios que o doente registou que efetivamente foram precedidos por um episódio de refluxo sobre o número total de sintomas vezes 100, e isso vai ter que ser superior a 50%. Mas a ideia que vocês têm que ter, até porque esta conta é dada automaticamente, é que é para se averiguar se realmente os sintomas do doente estão relacionados com os episódios de refluxo, ok? Agora, Sara, ele depois falou nos doentes que têm refluxo não ácido. E também ele disse que nestes doentes essencialmente só há uma terapêutica mais eficaz. Qual é ela? Sara? Sim, estou aqui, professora. Já não me recordo do nome, professora. Ok, mas era o quê? Não. Ok. O Tiago não está, certo? Nem as Vânias, certo? Vítor. Estou aqui, professora. E então, consegues ajudar? Espera, importa-se repetir outra vez a pergunta, por favor? Como é que se deve tratar, ou seja, qual o tratamento que o colega achou que era mais eficaz para os doentes que têm refluxo não ácido? Ok. Inibidores da bomba Os inibidores da bomba de prótons o que fazem é retirar o ácido. Olha, estes doentes o que têm é refluxo não ácido, portanto não te adianta nada tirares do ácido porque ainda vais aumentar o número de episódios de refluxo não ácidos, ok? Viviana, consegues ajudar? Professora, podia repetir a pergunta, desculpe. Posso. Como tratar os episódios de refluxo não ácidos? Já agora, João, queres ajudar? Quero. O ideal, apesar de não haver grandes opções, é a cirurgia. Fundo, lá como o Mizinho falou. Fundopuntura. Exatamente. Mas também, ele também falou da endoscopia, mas que não havia grandes resultados, não estou em erro. Okay. Sobre isso. E também falou sobre a endoscopia, é terapêutica endoscópica, ok? Isso, sim, terapêutica endoscópica, peço imensa desculpa. E depois também a parte da medicação, mas que não fazia grande coisa. Podia atenuar, mas não há milagres, portanto a cirurgia é o ideal. Ok, muito bem. Sempre, se já se tem a certeza, o 100% da certeza que é Sim. Viviana, quando estamos a analisar a pH-metria ou a pH-impedância, os períodos de refeição devem ser eliminados ou não da análise? Sim. Ok, e porquê? É fácil, porque pode estar a comer refeições muito ácidas, ok?
que te podem causar, na pH-metria, se estiveres a beber, por exemplo, Coca-Cola ou isso, para ti vai ser um refluxo ácido, porque a pH-metria não vê a direção do bolos, ok? Daí excluir-se. Na pH-impedância também se exclui, porque depois, muitas das vezes, esse ácido que tu ingeriste pode-te provocar sintomas que não vão estar associados ao refluxo, porque na verdade não foi um refluxo, foi do ácido que ingeriste. Então, as refeições são eliminadas dos 2 exames por estes motivos, ok? Agora vou-vos mostrar um vídeo, mais uma vez, da interpretação. Posso fazer uma questão? Claro que sim. Porque é que a ulceração esofágica não é uma complicação? A lesão esofágica, a esofagite, não são úlceras esofágicas. O ácido não provoca úlceras, ok? Provoca uma inflamação da mucosa, que é uma esofagite. E tu, na definição de doença de refluxo gastroesofágico, é quando tens sinais ou sintomas suficientemente incomodativos no cotidiano do doente, podendo haver ou não lesão da mucosa esofágica, ok? Teres esofagite é sinal de doença de refluxo, não é uma complicação. A complicação é quando já tens estenose péptica ou quando tens metaplasia intestinal, está certo? Ok? Portanto, agora vocês vão ver um vídeo acerca do aparelho, do equipamento de pH impedância do Omega, ok? E também vão, para isto, irem ficando com isto em mente, como é que se deve interpretar um episódio de refluxo ácido, o que é um episódio de refluxo, como é que são as linhas em relação à interpretação quando estamos a ver um traçado. E depois vou-vos mostrar então como se deve calibrar uma sonda de pH-metria e como é que é então o sistema de pH-metria sem se ter a sondinha colocada, ok? Por sistema Bravo, por telemetria. People, adults as well as young children and babies, suffer from heartburn and regurgitation caused by the reflux of gastric contents into the esophagus. We are talking about gastroesophageal reflux disease, generally abbreviated as GERD. It can sometimes be difficult to know whether symptoms are due to GERD or something else. A 24-hour impedance pH examination with the Omega recorder can be very useful to diagnose this problem. To understand what we are talking about, you first have to pick up some in-depth information about pH measurement, impedance measurement, and reflux monitoring. Until recently, reflux was detected by measuring the pH in the esophagus. When acidic material enters the esophagus, the pH drops. With pH monitoring, the proximal extent of gastric content cannot be detected. pH studies can only detect acidic reflux episodes. Under acid secretion inhibiting medication, most of the reflux episodes are weakly acidic. However, these reflux episodes can also cause symptoms and cannot be detected in pH studies. This was until recently. Now we have a new technique which combines pH and impedance measurements. This new technique will be explained. To improve the measurement technique, we add rings to the catheter. Between the two rings, the impedance. Now we will explain the impedance pattern of a reflux episode. Reflux means that gastric contents move up into the esophagus. As soon as it reaches channel 6, the impedance drops. As the reflux bolus of gastric contents is moving farther up, channel 5 is reached, and the impedance level of that channel also drops. This continues until the reflux bolus reaches its highest proximal extent.
This example shows the proximal extent up to the top impedance channel. On every channel, the impedance dropped, indicating refluxed bolus. The refluxed contents are removed from the esophagus by a peristaltic contraction. This is called clearance. A typical example of a graph looks like this. The arrow shows the entrance of the refluxant in the esophagus. The second arrow shows clearance of the refluxant. This is a pyramid shape. In this example, the reflux does not reach the proximal esophagus. This is shown as a flat pyramid. We will now explain the impedance pattern of a gaseous reflux. Air is released from the stomach. This is a belch. When air touches two rings of a channel, the impedance increases. When the air moves farther up, the impedance on the channel above will increase. At the distal channel, the impedance level will return to the baseline. This continues. The entry and exit in each segment is depicted by the two lines. We have seen these three impedance patterns: a liquid swallow, a gastroesophageal reflux, and a gaseous reflux. We will continue with pH and impedance measurement. The pH is measured with the pH sensor on the catheter. When the pH value is lower than 4, this is an acidic reflux episode. When the pH stays above 4, this is a weakly acidic reflux episode. A reflux with a pH below 4 is called an acid reflux. Between 4 and 7, a weakly acidic reflux, and above 7, a weakly alkaline reflux. An impedance value below 1000 is liquid. Between 1000 and 3000, it is a baseline value, and above 5000 is air. These are estimations. This is a typical example of a swallow, recorded with impedance monitoring. The baseline impedance level is observed, followed by an increase in impedance, which is caused by swallowed air. This is followed by the decrease caused by swallowed fluids. After the passage of the fluids, there is a small increase in impedance again, caused by the contraction of the esophagus. Finally, a return to the baseline is observed. These are the impedance patterns: a swallow, a reflux episode reaching the proximal esophagus, a reflux episode with a limited proximal extent, and a gas reflux episode. The shape of the impedance pattern informs us of the proximal extent of the reflux episode. The next step will be... Ora bem, alguma dúvida em relação àquilo que viram? Professora, vais ler os valores agora que ele falou no final? Nem percebi que valores eram porque passou muito rápido, mas tinha 1000 e 3000, acho. Quais os valores que são mais ou menos dentro do esófago? Andamos mais ou menos 500 e 3000. Ora bem, vamos então agora. Vou-vos mostrar. Dá para trabalhar assim muito rápido. Dá, claro. O refluxo de gás é o arroto, certo?
Sim. Ok, era só para ver se o termo correspondia. Ok, obrigado, Sr. Sim, senhora. Ora bem, isto vamos sair daqui e vamos ver como é que se calibra uma sonda de pH-metria. Ok. Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz a calibração do equipamento para pH-metria. Lembrando que para fazer a calibração, nós precisamos do equipamento para pH-metria, da solução pH 7, da solução pH 1, da sonda. A solução que se usa pode ser o pH 1 ou o pH 4. Nós cá em Portugal habitualmente utilizamos a solução de pH 4. E de um guardanapo. O equipamento não precisa estar conectado ao computador e precisa estar com uma pilha alcalina carregada. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que se coloca o equipamento para calibrar. Quando ele... O equipamento estar ou não conectado ao computador vai variar, obviamente, da marca que se está a utilizar. Eu tenho equipamentos que têm que estar ligados ao computador, tenho equipamentos que pode-se fazer a calibração sem terem que estar ligados, ok? Mas para que vocês saibam que isto varia tudo em função da marca do equipamento que estão a usar. Mas depois, em termos de calibração, ela vai ser semelhante em todos. Chega, ele está assim, na condição de desligado. Aí nós podemos apertar o botão OK e ir até configurar. Em configurar, vamos dar OK novamente. Vamos dar aqui em sonda. Eu posso... Esta parte é muito importante porque temos que sempre dizer, quando estamos a usar o equipamento, quer seja para pH-metria, quer seja o mesmo que dê também para pH-impedância, que neste caso este só dá para pH-metria, dizer se estamos a usar, se for pH, uma sonda de um canal ou 2 canais, se for de impedância, se é um catéter pediátrico, se é um catéter de adulto, portanto devemos sempre de indicar ao registador qual é a sonda que estamos a utilizar. Também é importante referiu que estava a colocar uma pilha. A pilha tem que ser sempre nova, ok? Não se pode usar uma pilha de um exame para o outro e tem que ser sempre alcalina. Se estiver a fazer o estudo do Bravo, que pode ir de 48 até 96 horas, devemos de utilizar umas pilhas de lítio, ok? Posso usar os 4 canais, mas como hoje nós vamos testar com uma sonda de 2 canais, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui o número de canais 2. Ok. Período não preciso mexer. Depois aperto no cancela. Vou novamente até, andando no submenu, até calibrar sonda. E em calibrar sonda, clico OK. Ficou aparecendo os 2 canais. Agora, eu preciso conectar a sonda ao equipamento. Para isso, eu pego a sonda. Essa daqui é uma sonda com 2 canais e 18 centímetros. Abro a sonda. Ela vem sempre assim, enroladinha. Esta sonda aqui é uma sonda de referência externa. Está ali. Já vos vou mostrar o que é a referência externa. Conecto a sonda ao gravador. É aquela coisinha amarela que ele tem na mão. Aquilo é a referência Coloco externa. a sonda com os 2 sensores na solução pH 7 e coloco também o eletrodo de referência no pH 7. Nesse momento, percebam que o aparelho já identificou que a sonda está no pH 7 e já está com os pontinhos de calibração.
Agora basta aguardar que apareça pH 7, ok. Lembrando que esse procedimento tem que ser feito antes de cada exame. Não se pode calibrar uma sonda para um aparelho e depois trocar de sonda. E pode ser feito antes mesmo do paciente entrar na sala ou durante o exame de manometria. É um procedimento que demora de 2 a 5 minutos. É uma coisa relativamente rápida. E as sondas, após algum tempo de uso, costumam demorar um pouquinho mais para calibrar. Pronto. pH 7, ok. Agora, com o pH 7 já calibrado, precisamos tirar a sonda da solução pH 7, passar na água, o eletrodo de referência também, e agora secar, para evitar a contaminação da solução pH 1. E a mesma coisa com o eletrodo de referência. Devemos secá-lo com cuidado para não danificar. E... professora. Vai. Sim. Que assim que eu colocar uma... Quais são as duas coisas que ele diz que são de referência? Ele diz eletrodos de referência e qual é a outra coisa? Um elétrodo. Outra é a sonda que vais colocar no doente. Ah, ok. É porque eu acho que aquela... Já não lembro como é que se chama. Aquela coisa amarela que a professora estava a falar. Isso é o elétrodo de referência. Ok. A sonda é que tem 2 canais, tem 2 sensores de pH. Ok. Nós habitualmente, eu já não uso sondas com elétrodo de referência externo, ok? Uso interno, ou seja, só estás a calibrar um fio, que é o fio onde tem os sensores. Mas estas sondas ainda existem e são mais baratas, pronto, isso muita gente ainda as usa. Na solução pH 1, o equipamento já identifica que está na solução pH 1 e já começa o procedimento de calibração. Pronto. O equipamento já calibrou em pH 1, já calibrou em pH 7, agora basta clicar em OK, cancela e aguardar o paciente chegar. Ok? Nessa hora, basta tirar a sonda da solução, deixar ao lado da mesa para aguardarmos o paciente chegar. Ok? Eu, por acaso, depois de retirar do pH 1, volto a passar por água. Nós não usamos o 1, usamos o 4. Alguma dúvida em relação à calibração? Pronto. Antes de começarmos os exames, temos sempre que ensinar à sonda quais são os valores de pH com que ela vai operar. Ok? Agora, vocês já ouviram falar, e quando falamos sobre o consenso de Lyon e vocês ouviram o webinar sobre a doença de refluxo, falou-se num estudo de pH-metria por telemetria, ou seja, sem ter que andar o doente com a sonda, que até é um estudo que permite ir até às 96 horas, é colocado via endoscopia, portanto eu vou-vos mostrar agora como é que se coloca essa sonda. Eu acho que é este o vídeo, posso me ter enganado, espero bem que não. The Bravo placement procedure is... Este pH Bravo, a sonda também tem que ser calibrada antes, ok? Todos os sensores de pH-metria têm que ser calibrados, portanto este também se calibra. Simple to learn and generally well tolerated by patients. Antes de se colocar o dispositivo da entrega da cápsula Bravo, tem que se fazer uma endoscopia digestiva alta com o doente sedado para se determinar a linha Z. Ok? E esta sonda vai ser colocada 6 centímetros acima da linha Z. Patients. Once the physician has determined the SEJ and placement location, the delivery system is carefully advanced through the mouth with the capsule facing the patient's tongue to the desired location in the esophagus.
Holding the delivery system as straight and horizontal as possible, stabilize it by the patient's mouth to ensure that it does not move. Attach the vacuum source to the handle and make sure that the vacuum flow knob is turned to maximum. Turn on the vacuum and verify that the vacuum gauge reading is at least 550 millimeters of mercury. After the vacuum level of at least 550 millimeters of mercury has been reached and the vacuum stabilizes, allow 30 seconds for the tissue to fill the suction chamber. If either the patient or the delivery system moves during that time, begin the 30-second count again. Maintaining a horizontal position, remove the safety tab and swiftly press the plunger on top of the handle all the way down until it stops at its locking position. This advances the trocar needle into the suction chamber. Remove your thumb and wait approximately 5 seconds. Then, using your thumb, rotate the plunger from the side 1/8 of a turn clockwise. The plunger springs back so that a white line is visible on the 6th rib of the plunger. To ensure that the plunger has sprung back completely, or if the white line is not visible, use your thumb to raise the plunger until the white mark is visible. These steps will release the capsule from the delivery system. Ensure that the vacuum source is off and remove the delivery system, and discard according to local waste management regulations. At the clinician's discretion, the Bravo pH capsule attachment can be confirmed by reinserting the endoscope into the patient's esophagus, being careful to view the Bravo capsule from above so as not to dislodge it from the esophagus. The capsule is now sending pH values to the recorder, which can be verified by the display on the Bravo recorder. Ok. Alguma questão que queiram perguntar acerca... Eu tinha uma pequena questão, professor, que é, isto basicamente, no fundo, é a forma como nós colocamos, é semelhante ao normal, só que neste caso é ambulatório, entre aspas. Não tem nada a ver. Tu Não? não pregas nada ao esófago do doente. Numa pH-metria normal, o doente vai com fio colocado no narizito. Fiquei meio confuso, doutor. Peço desculpa. Não tem mal. Ok? Isto é feito com o doente sob sedação. Ok? É um exame que é feito sob sedação. Faz-se primeiro a endoscopia e depois faz-se... coloca-se então o delivery system e com vácuo, com o sistema de vácuo, suga-se a mucosa e depois desprega-se o delivery system da cápsula Bravo, ok? O doente vai para casa e, portanto, não tem nenhum fio a andar com ele. É grande... Sim, a parte do fio, que eu queria dizer é que claro, o fio está lá. As manometrias e as pH-metrias é um exame que se faz com uma intubação nasal, ok? E não oral, está certo? Ora bem, vou-vos só mostrar algumas coisas que eu acho que é importante referir rapidamente e que se calhar não foram muito bem referidas pelos colegas em relação à pH-metria. Pronto. Que é quando é que se deve fazer uma pH-metria, ok? Quando temos um doente que tem sintomas típicos de doença de refluxo, mas faz uma endoscopia e a endoscopia é normal, ou seja, não tem esofagite, em doentes com sintomatologia atípica e na avaliação pré e pós-operatória da doença de refluxo gastroesofágico. Pronto, estes são alguns dos equipamentos que se pode trabalhar, vocês viram ali outro e eu ainda tenho outros. Estão a ver, isto é um catéter de referência interna, ou seja, a referência está no próprio catéter e este é o que o colega mostrou, que é o de referência externa. Okay? Estes catéteres de pH-metria são deste material anti-imónio. Havia os de vidro, mas normalmente porque são estáveis, mas
quebram facilmente, portanto são mais usados só para estudos de investigação. E depois temos os Ion Sensitive Electrode Transducer, que são os SFET, que são os que utilizamos para medir a impedância, ou seja, eles são muito mais estáveis, também são muito mais caros, mas a medição de impedância é feita por SFET, enquanto que a de pH é feita por antimónio. O doente deve de parar antes de vir fazer um estudo de pH-metria, a não ser que o objetivo seja ver qual o efeito da medicação, deve parar 7 dias antes dos inibidores da bomba de prótons. Os bloqueadores dos receptores de hidrogênio, como a ranitidina, habitualmente dizemos para parar 3 dias antes, mas é muito complicado porque os doentes depois não sabem qual é o medicamento, é difícil contactarem o médico para perguntarem quais são os medicamentos que devem de parar. Então, normalmente, e para facilitar, é 7 dias antes param os inibidores da bomba de prótons e no dia não podem tomar, ou no dia anterior, não podem tomar nada que seja para o estômago, ok? Porque temos que simplificar um bocado a linguagem, porque a maior parte das vezes o doente não sabe que exame é este, vai ao farmacêutico, o farmacêutico também não lhe sabe explicar, e às vezes tens doentes a pararem as suas medicações da coagulação sanguínea, ok? Portanto, mais vale simplificar-se um bocado, se calhar não é o ideal para nós, mas desde que parem os inibidores da bomba de prótons, isso já é muito bom. E um jejum de 7 horas, obviamente para a pH sozinha não precisaríamos de tanto, mas como é obrigatório fazer-se manometria antes da pH, aproveitamos esse jejum. Eu não concordo com os da classificação de Chicago V4, que só pedem um jejum de 4 horas. Eu acho que é manifestamente pouco. Isto é basicamente a mesma coisa. Neste caso aqui, a calibração é feita com o registrador ligado ao software e o software vai nos dizendo passo a passo aquilo que devemos de fazer. Portanto, também não temos grandes dificuldades. Posso-vos mostrar aqui uma pH-metria. Pronto. A sonda é colocada. Verem aí. Ok. Estás a ver, Joca? O doente vai com uma sonda. Sim. Ok? Enquanto que no sistema Bravo isto não existe. Está certo? Então, É agora via oral, não é? Via oral. Ok, pronto. E depois devemos sempre de dar as instruções ao paciente. Para além de lhe ensinarmos a carregar nos botões, também devemos de damos um diário onde ele vai ter que registar a hora a que começa e acaba de comer, a hora a que se deita e se levanta e os sintomas. E para além de preencher aqui no papel, também vai ter que carregar nos botões do aparelho e a hora que vai apontar no papel é sempre pela hora que marca o aparelho, para depois nós podermos corrigir. Portanto, aqui estão os botões. Deixem ver se eu os vejo um bocadinho mais bonitos, se calhar não. Pronto, e a senhora vai toda feliz e contente, estão a ver? Portanto, não é nada de muito difícil. Durante o estudo, pedimos ao doente para fazer a sua vida o mais normal possível, exceto o banho, não podem tomar banho, ok, de chuveiro. Como eu disse, é importante que os períodos de supino e de pé sejam registados, manter uma alimentação normal, não tomar antiácidos, inibidores de bomba de prótons, aspirina, já eu pessoalmente não digo para não tomarem, há quem diga, por isso é que está aqui escrito. E evitar fumar, eu também não advogo, porque acho que se é o que a pessoa faz no dia a dia, claro que não digo para fumarem, porque mata, mas se fumam não interfere com o exame, ok? Porque queremos que a pessoa faça a sua vida o mais normal possível. Estes são os botõezinhos de um dos equipamentos que temos, portanto as refeições devem imprimir o botão antes e depois, este botão dos talheres.
a posição supino, quando se deita carrega, quando se levanta volta a carregar, e este botãozinho aqui é o dos sintomas. E depois tem um diário, quando se deitou e se levantou, começou e acabou de comer, a dor no peito, a azia, a tosse, depois vamos tendo alguns sintomas que são os mais frequentes, para os doentes registarem a hora. Quando o doente chega, desligamos o registrador, desconectamos e devemos de ter sempre em atenção confirmar com o doente, isto é o ideal que se deveria de fazer, para ver se temos que fazer correções do diário ou não. Ok? Muitas das vezes os doentes chegam e o diário não tem nada, tem umas cruzinhas, ok? Aí pouco há a fazer, está certo? Mas pronto, temos que tentar. E quando o doente chega e vemos que o diário está mal preenchido, devemos de dizer que podemos não conseguir avaliar o exame na sua totalidade, porque imaginem que está mal preenchido o diário, ele também nunca carregou nos botões do aparelho, que não é assim tão estranho de acontecer quanto isso, não vamos poder analisar, por exemplo, o índice sintomático, porque não fazemos ideia de quando é que foram os sintomas, se é que existiram. Não vamos poder avaliar o período supino, porque não sabemos quando é que ele existiu, ok? Nem o período pós-prandial. E, portanto, vamos ter algumas limitações na interpretação do nosso estudo. O refluxo ele pode ser categorizado predominantemente na posição de pé ou deitado ou pós-prandial, ok? Isto como é que se categoriza? Se ele acontece mais na posição de pé, deitado ou no período pós-prandial. Vai nos permitir ajudar a correlacionar os sintomas com o refluxo e discriminar entre refluxo patológico e fisiológico. E vários parâmetros podem ser considerados no diagnóstico do refluxo patológico. A percentagem de tempo em que o pH está abaixo de 4 é o melhor fator para distinguirmos entre refluxo fisiológico e patológico. O normal ainda é considerado por muitos o 4,2%, de acordo com o consenso de Lyon, ele deve ser superior a 6%, mas nem toda a gente aderiu, digamos assim, ao consenso de Lyon em termos desta métrica. O número de episódios de refluxo com duração igual ou superior a 5 minutos, ou seja, os episódios longos, isto vai indicar um pouco a gravidade do problema, porque quanto mais tempo o ácido estiver em contacto com a mucosa, maior a probabilidade de termos lesões. Vamos avaliar também o episódio mais longo do refluxo e a relação do refluxo com a posição, as atividades e os sintomas. Também vamos avaliar este score, que é o score de Dimister, ok? Johnson e Dimister eram cirurgiões que fizeram um score que avaliava tudo isto de que falamos num score total, que temos um score normal se for inferior a 14,72 e temos um score patológico se ele for superior a 14,72. E depois temos então as nossas relações com os sintomas. E as mais usadas são o índice sintomático, que representa a proporção dos episódios de refluxo que correspondem a um evento ou sintoma, ok? E então é o número de sintomas em que o pH desceu abaixo de 4 sobre o número total de sintomas vezes 100, e ele é positivo se for superior ou igual a 50%, ou então o cálculo do índice da probabilidade de associação de sintomas, que é o SAP. Isto, no fundo, foi uma tentativa estatística para definir a correlação entre sintomas atípicos, principalmente foi definido mais para a dor, e o refluxo. E vai comparar estatisticamente os valores de pH que estavam temporalmente relacionados com os sintomas e os valores de pH registados sem sintomas. Sendo isto uma probabilidade, isto vai ser considerado patológico, ou seja, um SAP positivo, se for superior a 95%. Devemos de considerar e de dar relevância aos nossos índices, às nossas relações com os sintomas, quando temos pelo menos 3 ou mais sintomas, ok? Se só tivermos um sintoma, não lhe vamos dar uma grande relevância, porque pode ter sido um achado, ou seja, ter tido sorte por ser um acaso, está certo? Desculpe, 3 ou mais sintomas ou eventos sintomáticos? Sintomas que o doente tenha carregado. Ok. Devemos de dizer
temos que ter sempre atenção que colocamos o catéter no local exato. E qual é o local exato? É 5 cm acima do bordo proximal do esfíncter esofágico inferior. Ok? Devemos ter cuidado com as nossas soluções de tampão. Isto basicamente é assim. Isto é mais uma coisa mais prática. Quando temos os nossos catéteres de pH ou pH impedância estão a demorar muito a calibrar, é melhor mudarmos as soluções de tampão. Ok? Isto supostamente deveriam ser mudadas todos os dias que se calibram, mas elas são muito caras e nós não somos um país rico. Portanto, de mês a mês, mais ou menos se fazem exames diários, não muitos, mas diários, ok? Ou quando virmos que as soluções de tampão, quando a nossa calibração está a demorar muito, vamos mudar as soluções de tampão. E também é importante instruirmos o doente a ter cuidado com o aparelho e com o catéter. Evitar que o catéter fique preso nas portas, já aconteceu. Evitar que os cães vão brincar ou os gatos com o catéter, que também não é invulgar, ok? Muitas das vezes a sonda vem retirada por causa disso. E depois os doentes tentam nos enganar e tentam nos fazer crer que fomos nós que fizemos algo de errado. Okay? Isto depois já vai um bocado com a experiência de vermos quando um traçado, temos ali um período que não está gravado, ou registro não está gravado, a linha vem abaixo de zero, temos que tentar perceber o que é que aconteceu. E a maior parte das vezes foi o doente que fez alguma coisa que não devia. Ao fim das 24 horas, é mais ou menos isto que vamos ter, ok? Tudo o que está abaixo desta linha vermelha é considerado um episódio de refluxo, ok? Aqui estes cinzentos verticais são as refeições. Esta caixinha verde aqui neste caso são os períodos supino, ok? E estas linhas vermelhas verticais foram os episódios de azia que o doente registou. Depois temos um quadro semelhante a este, softwares diferentes podem dar quadros um bocadinho diferentes. Temos um número de episódios, número total de refluxos, na posição supino e vertical, e pós-prandial também. O número de episódios de refluxo longos, neste caso não houve nenhum. O episódio de refluxo mais longo, neste caso foi de 2 minutos e foi na posição de pé. E a percentagem de tempo de pH abaixo de 4, que foi só de 2% no total do exame, foi de 3,9% na posição de pé e na posição supino não houve qualquer episódio de refluxo, ou seja, em termos de percentagem. Este aqui já... e depois temos aqui, desculpem, a nossa classificação de Dimister, deu 7,8, ela tem que ser, para ser normal, inferior a 14,72, e temos o nosso índice sintomático, que foi de 50%, e reparem que aqui discriminamos o número de episódios referidos. Como só foram 2, portanto isto nem vai entrar na nossa conclusão, isto vai ser um refluxo ácido fisiológico. Este aqui é outro caso do outro traçado, e aqui tivemos 3 episódios de azia que o doente referiu, e vejam que nos episódios de azia houve descida de pH abaixo de 4, sendo que 4 recorda esta linha vermelha horizontal, e todos eles foram concomitantes. Ok? E neste caso, podem ver, em comparação com o anterior, temos muito mais episódios de refluxo. Isto é outro caso em que o doente não referiu episódios, não referiu sintomas, mas teve 260 episódios de refluxo, 176 de pé, 84 deitado, 7 longos, sendo que o mais longo foi de 24 minutos, e teve uma percentagem de tempo de pH abaixo de 4, de 14,3%, o que deu um score de Dimister de 61,6%. Portanto, isto é um refluxo ácido patológico e não tem predominância nem de pé nem deitado, porque ele teve 16,1% na posição deitada e 12,5% de pé, portanto não há nenhuma predominância. Isto é uma pH-metria de 2 canais. Quando é que fazemos pH-metria de 2 canais? Quando queremos avaliar episódios, quando queremos avaliar o refluxo com a extensão proximal. Doentes com tosses, erosões dentárias, quando nos dá jeito saber isto, porque estamos a fazer uma pH,
habitualmente estes exames agora, quando queremos saber esta parte mais proximal, já fazemos impedância, mas nos centros que ainda fazem pH, nessas situações deve-se fazer 2 canais, porque queremos ver se houve a extensão proximal do refluxo que possa estar a contribuir para os sintomas dos doentes. Esta agora já não faz tanto sentido. E depois temos então o nosso relatório, que é algo assim deste género. Em que temos, isto era no meu tempo de Santo António, ok? De onde é que veio, de onde é que não veio, sempre como é que se colocou a sonda, ok? O catéter neste caso era de uso único, multiuso, devemos dizer, esta é a nossa tabela e isto era um refluxo ácido patológico. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Este aqui é então o sistema Bravo, está aqui a cápsulazinha dele, é a tal cápsula que fica colada ao esófago e ele tem exatamente as mesmas indicações, a única diferença é que permite exames mais longos, ok? Advertências na pH-metria por sistema Bravo, é o doente não fazer ressonâncias nos 15 dias seguintes. De resto é tudo igual, estão a ver? Só que este traçado em vez de ter 24 tem 48 horas. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não. Pronto, então vemo-nos